Olá, líder. Nesse vídeo a gente vai estar aprendendo algumas práticas e alguns métodos para melhor organização do nosso acervo digital. Então aqui eu vou estar mostrando tanto para pessoas que não têm tanta facilidade com essas tecnologias, essas ferramentas, quanto para as pessoas que já têm uma certa facilidade, tá bom? Então esse vídeo já está assumindo que você já tenha criado uma conta da organização. Não utilize sua conta pessoal. Então, na primeira página, assim que você tiver registrado e feito o login com a conta da organização, você, em qualquer aba que está o Google, você vai se deparar aqui no canto superior direito com o ícone da sua conta Google e com o Google Apps. Clicando aqui, você vai ter acesso a todas as ferramentas do Google, tá? A gente vai estar utilizando o Google Drive para poder organizar os nossos arquivos. Clicando no Google Drive, se é a primeira vez que você criou a conta, não vai estar aparecendo nada, tá bom? Aqui é importante que você peça para o secretário compartilhar com você a pasta Atas e Modelos, tá certo? Assim que ele fizer, se não está aparecendo na aba Pessoal, clica na aba Compartilhados comigo e aqui vai ter todos os arquivos que estão sendo compartilhados, tá bom? Então eu vou clicar aqui. Aqui a gente tem modelos de atas para qualquer coisa. Para reuniões recorrentes que são feitas de presidência, para reuniões gerais, então pode ser tanto para sacramental, tanto para uma atividade em específica, seja dos rapazes, das moças, do quórum, que envolva um orador, que em geral tenha oração, uma mensagem, e enfim. E aqui tem a agenda de reuniões, tá bom? Então, eu não vou estar editando todos os documentos, eu só vou ensinar os principais, tá bom? Então eu vou estar utilizando o documento da reunião recorrente, tá? Eu clico nele, ele vai me redirecionar para o Google Docs. Aqui eu não consigo editar o documento, eu tento clicar, ele não vai, tá? Isso é intencional. O que você tem que fazer? Pedir acesso de edição? Não. Você tem que clicar aqui em arquivo, fazer uma cópia e aqui vai estar aparecendo uma janela para você editar o nome, tá? Podemos tirar aqui o cópia, mas o mais importante é que, ó, atas e modelos. Clica aqui, vem aqui no meu Drive e seleciona. E clica em fazer uma cópia. Então assim ele vai abrir uma outra aba e aqui sim a gente pode editar. Os documentos eles estão com algumas observações de uso, tá? Então algumas sugestões, algumas práticas daquilo que a gente pode estar fazendo, tá certo? Então você pode deletar isso aqui porque nesse arquivo o texto vai estar, né? Mas você não vai precisar disso. Então aqui já tem certinho, presidida por oração inicial, pensamento, oração final, os tópicos de discussão, algumas notas. Aqui algumas sugestões, então calendário de visitas da presidência, que talvez seria interessante para saber quais são as próximas visitas que a presidência vai fazer, desde a data da reunião, tá certo? E aqui tem um exemplo de membros da organização, então talvez a gente possa estar trabalhando com nossos próprios dados, as nossas próprias tabelas, com indicadores chaves específicos que a gente queira trabalhar. Tá? Então aqui no caso é um exemplo, no caso de uma reunião de presidência de quórum ou da sociedade de socorro, onde a gente está aqui lidando com o nome dos indivíduos, se tem ordenança própria, trabalhando, chamado, ativo. Talvez coisas que não estão necessariamente no sistema, mas que é interessante que a gente tenha esses dados na palma da mão, tá? A gente vai estar sempre trabalhando com eles quando a gente vai estar fazendo nossas reuniões, tá certo? Então aqui, vamos preencher uma junta, tá bom? Então vou fazer como exemplo,
tá bom? Vamos dizer aqui que presidente Nelson, Russell M. Nelson, está presidindo a reunião. A oração inicial vai ser feita por mim, Rony Mota. Pensamento Joseph Smith, um ótimo orador. E a oração final vai ser feita pelo... Eu ia pensar em um apóstolo. Vamos colocar o Ulisses Soares, o mais fácil de digitar. Exato. Ótimo. Então aqui eu posso manualmente digitar, tá bom? A data. Então pode ser dia 21/6. Não precisa colocar o ano, tá? Até porque quando a gente organiza, a gente vai colocar isso numa agenda. Posteriormente já vou mostrar. Então não vai precisar colocar o ano. E o nome da reunião? Reunião, nesse caso, né? Reunião de presidência. Ótimo. Então aqui nos tópicos da discussão são tópicos que nós, como secretário ou quem está designado a recolher isso, recolhe antes da reunião e coloca aqui. Né? Então, sei lá, conferência da estaca, jantar da ala, enfim. E aqui as notas é você como secretário que você acaba colocando, tá bom? E pode ser qualquer coisa que seja relevante guardar e registrar, tá? Aqui na questão de calendários de visita da presidência, a gente pode estar fazendo da seguinte maneira, tá bom? Vamos supor que todas essas linhas elas estão preenchidas. Então eu quero adicionar uma linha nova. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente clico aqui, ó. Eu tô com o mouse por cima da tabela, daquele módulo da tabela onde está piscando. Boto o mouse por cima e aqui clico em adicionar. Ele vai aparecer ali, inserir uma linha abaixo e eu posso inserir. Ah, mas agora eu não quero mais. Tudo bem, eu posso arrastar o cursor dessa maneira, segurando e arrastando até o final. E posso clicar com o botão direito e vir aqui em excluir linha. E aqui eu não preciso de mais nada. Tá certo? E aqui eu posso editar da maneira como eu quiser. Tá certo? Agora aqui, nessa de ordenança própria, vamos fazer um junto. Eu vou criar um terceiro aqui. Eu vou colocar fulano. Ordenança própria, sim. Trabalhando, não. Chamado, não. E ativo, não. Ótimo. Mas aqui ele já veio com as cores e tá diferente. Se você quiser utilizar a cor, tá? Você pode estar clicando na caixa que você quer alterar. E lá em cima nas barras no menu, você vai ter aqui no final cor do plano de fundo e você pode alterar para qual você achar melhor. Tá bom? Se você bota o mouse por cima, ele vai ter o nome da cor. Nas observações de uso, você vai poder ver certinho quais cores dá para você usar para ter um padrão, tá bom? Então aqui nesse caso, verde claro, viu que mudou. Tá certo? Então eu vou deletar esse registro aqui, corrente já viu. Tá certo? Algumas coisas adicionais, tá? Isso aqui você não precisa fazer. Você pode deixar desse jeito, já tá excelente. Mas se você quiser ser um pouco mais organizado e utilizar melhor das ferramentas, você pode fazer o seguinte. Você pode colocar, ao invés de manualmente a data, você deleta e coloca aqui arroba. E você pode colocar a data que foi a reunião. Então, vamos supor que dia 11 de janeiro de 2025. Você clica. Bom, não vou definir um horário. Ele aparece dessa maneira. Fica mais bonito. Tá? E como você pode ver aqui na guia do documento, na parte esquerda, ele fica melhor, ele fica mais legível. A mesma coisa você pode fazer para a reunião que você está tendo. Tá? Então, por exemplo, vou apagar aqui. E como a reunião, nesse caso, reunião de presidência, ela é recorrente, ela sempre vai ter, um exemplo, toda quarta-feira. Então é uma coisa que dá para você colocar num calendário e vai ser uma coisa recorrente, tá bom? Então, no caso, como é que é feito na estaca?
tá? Eu vou fazer um exemplo aqui onde eu vou estar. Deixa eu entrar aqui no Google novamente. Ó, eu vou estar utilizando a agenda, na mesma aba que a gente entrou, clicando em agenda. E vou adicionar aqui, clicar, ó, hoje é sábado, vou clicar às 7 horas da noite. Vou colocar aqui reunião de presidência, tá? Um exemplo bem rápido. Na verdade, isso tem a chance de ser um outro vídeo, mas tá bom. Esse aqui é um evento, vou salvar ele. Vou colocar aqui, ó, que ele se repete toda semanal, tá? E coloquei aqui. Ótimo, excelente. Vou voltar, tá bom? Vou clicar aqui, arroba. E lá no final, você vai ver aqui, ó, eventos da agenda, reunião de presidência. Então aqui já está atrelado com o dia e com a data, tá bom? Então assim fica melhor, porque quando você bota o mouse por cima, ele já está atrelado ao evento do calendário, tá certo? Então fica melhor organizado. Ah, mas eu então terminei aqui a ata, já foi feita a reunião, já coloquei as notas, nota 1, nota 2. O que eu faço? Agora que a gente vai utilizar o documento da reunião, da agenda de reunião, tá certo? Então vou fazer da mesma forma. Eu posso fazer uma cópia aqui já do Google Drive, tá? Então fazer mais rápido. Ótimo. Então ele aqui me indicou, criou cópia de agenda de reunião em meu Drive. Mostra a localização do arquivo. Ótimo. Vou abrir ele então. Vou clicar aqui em cima para já alterar o nome. Colocar agenda de reunião de presidência. De novo, tem outras observações de uso, tá certo? E o que a gente faz, tá? Aqui já tem um exemplo com duas reuniões aqui, mas elas não estão preenchidas, tá? Como normalmente eu faço? Essa parte aqui, ela não é tão interessante para você colocar numa agenda de reunião, porque ela vai se modificando. São as coisas que vocês estão trabalhando aqui. Isso pode ser outros documentos, né? Pode ser uma tabela no Excel ou qualquer outra coisa. Aí vai do secretário. Mas o que eu faço? Eu copio isso aqui, dou um Ctrl C, venho aqui para a agenda de reunião de presidência. Eu vou apagar tudo, tá? É só para dar um exemplo. Tira isso aqui, dei um Ctrl V. Ótimo, ele copiou e colou. Como é que eu faço para organizar isso, para ficar melhor? Essa barra horizontal, vou copiar ela também e vou tirar ela daqui. Depois do notas, eu vou colar ela, que é o final dessa reunião que eu tive aqui, para definir o final. Agora, como é que eu faço isso para deixar mais organizado, tá? Porque imagina que esse documento vai ter muitas reuniões. Excelente, seria se tivesse, né? Mas digamos assim que tem várias reuniões. A gente acaba se perdendo, às vezes a gente quer uma coisa na hora. Isso é o que o papel não pode te trazer, mas o que o acervo digital, se organizado da maneira correta, pode te trazer. Tá certo? Então, eu vou estar mostrando aqui a maneira como eu utilizo que fica melhor, tá? A primeira delas em vez de a gente estar colocando uma coisa embaixo da outra, ocupa muito espaço, tá? Numa ata isso é ok, mas numa agenda não é legal. Então, o que eu faço? Nessa parte onde tem presidido, oração, pensamento, eu seleciono tudo, venho aqui em cima em formatar, vou até onde está escrito colunas e clico em duas colunas e ele faz isso. Já me salvou algumas linhas. Ótimo. Aí aqui, eu deixo um espacinho e a mesma coisa aqui. Então imagina que a gente tem vários tópicos de discussão. Ele vai ocupar muitas linhas. Seleciono tudo, colunas e duas. Fica bem melhor assim. Mas ele deixa um espaço aqui que não fica legal.
Você pode clicar aqui em cima e deixar meio junto, tá certo? O mesmo vale para notas, mas tem poucas notas, então não faz diferença. Agora aqui no título é o seguinte. Aí vai da maneira como você organiza. No caso da estaca, eu tenho uma agenda só para reunião de presidência, como é o nome desse arquivo aqui, mas talvez você não queira fazer isso. Talvez você queira só uma agenda de reuniões de 2025. Ótimo. Então, beleza. Se eu sei que é desse ano, então, cara, eu não preciso necessariamente colocar a data completa. Mas como a gente utilizou de uma maneira um pouco mais automática, assim, não tem problema. Agora, o que eu vou fazer? Tem essa barra, essa coluna vertical aqui, eu vou apagar ela, tá? Vou dar um Enter e vai ficar dessa forma aqui. Assim já ficaria bom. Mas o que a gente pode fazer para deixar melhor, tá? Tá vendo que quando eu seleciono, eu passo o mouse por cima e seleciono assim, aqui em cima no menu tá escrito estilos. Quer dizer, tá escrito título, mas embaixo tá escrito estilos. Eu clico aqui e vejo que tem vários tipos de títulos. O que eu faço? Quando você muda o tipo de título, você está acrescentando como fala, né? Um título, subtítulo, e assim o seu documento fica mais organizado. Mas isso não é só visualmente. Isso vai ajudar aqui na guia do documento, tá certo? Então eu vou mostrar como vai ficar isso, tá? Mas primeiro vamos utilizar da maneira que fica melhor. Eu seleciono aqui o reunião de presidência, clico em título 2 e seleciono o título 3 e aplico o título 3. Eu posso ou utilizar Ctrl Alt 3, tudo junto. E diminuo. Aqui que mudou só o tamanho? Não. Mudou o seguinte. Aqui criou uma subdivisão desse dia. Então talvez tenha dias que você vai ter mais de uma reunião. Talvez você faça uma reunião de presidência e no outro dia, no mesmo dia, tenha alguma atividade do quórum. Não sei, pode ser. No caso da conferência, na estaca, tem 2 sessões no mesmo dia. Então aqui ficaria como se fosse dessa forma aqui. Então eu sei que nesse dia teve 2 reuniões. Ótimo. Vou fazer uma cópia aqui, só para mostrar como é que fica. Eu vou mudar aqui os dias, tá? Mas só para ficar visualmente melhor, tá certo? Vou colocar aqui 7 de fevereiro. Ótimo, já coloquei algumas, é o suficiente. Então aqui você vê que fica muito melhor para você ver alguns documentos específicos que você quer. Fica bem melhor. Eu só clico aqui em cima, ele já me direciona para lá. Talvez no caso de um bispado, você queira dar ênfase em algumas coisas específicas de algumas atas. Por exemplo, numa ata de reunião sacramental, talvez você não queira repetir o hino, não queira repetir quem faz a oração inicial ou dá o discurso. O que você pode fazer para tornar isso melhor, já que é algo semanal? Você pode fazer o seguinte, você pode selecionar aqui data, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu só quero saber a oração inicial e a oração final, não quero ficar repetindo. Venho de novo nos estilos e aplico o título 4. Ele vai ficar um pouquinho grandão assim, não tem problema, ele vai ficar cinza, tá? Mas aqui você vê que tem uma subcategoria dessa reunião, tá certo? Então vou colocar para a oração final. Ele até dá para diminuir, dá para colocar outro, tá? Dá para colocar o título 5. Eu vou ver se ficar assim fica melhor. Vamos testando. Ficou melhor, ficou mais ou menos do tamanho dos outros. Tá certo? E assim você pode ir fazendo. Porque, por exemplo, eu tô aqui em 27 de fevereiro. Essa foi a última reunião que eu fiz. Putz, quero ver se a oração inicial esse irmão já fez. Eu venho aqui, dia 11, oração inicial. Não preciso nem clicar, né? Mas se eu quiser, eu posso clicar aqui. Ele vai me direcionar
com o cursor em cima para este pedaço da agenda, tá certo? Então, de novo, aqui tem algumas observações do que você pode fazer, tá certo? E agora vamos voltar para a página inicial aqui do Drive. Eu vou recarregar a página e aqui temos os dois documentos. Tá? Como é que você vai fazer para organizar essa pasta, esse Drive? Você vai fazer assim. A melhor maneira, tá bom? Você vai clicar com o botão direito em qualquer lugar do espaço branco aqui, cria uma nova pasta, bota o ano 2025, tá certo? E aqui dentro vai ficar todos os arquivos que você vai utilizar naquele ano. Agenda, as atas que você está fazendo, enfim, às vezes um formulário, tá certo? Então, esses dois arquivos aqui, no caso, eu colocaria aqui dentro, tá bom? Ah, mas eu tenho, por exemplo, templates que eu criei. Eu tenho, por exemplo, um banner do Mãos que Ajuda que eu fiz uma vez e é uma coisa recorrente que vai ser utilizada todos os anos. Ótimo, dependendo do que for, você cria aqui fora também. Então eu vou colocar aqui uma pasta chamada templates. Tá? Não precisa ser esse nome, pode ser qualquer outro. Mas só um exemplo. Eu vou pegar aqui, ó, banner, Mãos que Ajudam, só para dar como exemplo, né? Vou pegar, vou salvar aqui rapidinho. Vou clicar aqui em templates e vou salvar, tá bom? Para você salvar qualquer coisa que você salvou no seu computador, é só você pegar esse arquivo e arrastar aqui para dentro, tá bom? Onde quer que ele tenha sido baixado, onde quer que ele tenha sido criado. E aqui ele fez o upload. Então essa é a melhor maneira de você poder organizar. Então nesse caso, eu vou até renomear ele aqui. Vou colocar aqui banner Mãos que Ajudam. Eu utilizo para arquivos de imagens ou qualquer tipo de template que você utiliza, eu sempre coloco o underline e sem acento, que ajuda na maneira como você vai buscar eles, tá bom? Então vou voltar aqui para a página inicial, tá? Clicar aqui em meu Drive 2025 e ótimo, vamos supor que agora eu fiz um slide uma vez para um treinamento, tá? Eu não vou preencher aqui, eu criei um só de teste. E vamos supor que, bom, ele tinha que ter criado aqui, não criou? Ação sem título 1. Ótimo, essa é a apresentação mesmo. Ótimo, ele criou aqui. Vamos supor que eu tenho essa apresentação que foi apresentada nessa reunião que aconteceu nesse dia. Foi uma coisa específica. Como é que eu vou renomear esses arquivos? A melhor maneira de você fazer isso, tá? Você clica em cima do arquivo, vem aqui em renomear ele. Você coloca entre colchetes, tá? Primeiro o mês e depois o dia. Por que isso? Por que não primeiro o dia depois o mês? Porque no ano tem 12 dias 11. Se você coloca o 11 primeiro e tentar filtrar pela data, vai aparecer primeiro o de janeiro, depois de fevereiro, e às vezes você quer um arquivo que está lá em outubro, você não vai conseguir achar tão fácil. Então por isso que a gente começa colocando o mês e depois o dia. Dá um espaço. Vou colocar aqui treinamento de líder. Ótimo, criei aqui. Então imagina que vai ter milhares de documentos aqui. Vai ser muito mais fácil você conseguir achar eles se você filtrar pelo nome, como está aqui, tá certo? Vai ser bem melhor. Vai ser mais organizado, você vai saber o dia que as coisas foram feitas, tanto da atividade quanto do arquivo. E talvez, no caso, isso mais para um bispado, né? Queira lidar com algum membro que está com alguma dificuldade, que é interessante que mantenha um registro só para saber
como lidar com aquela pessoa, porque às vezes é um caso delicado, que não necessariamente está envolvido com pecado, né? Que é uma coisa que a organização da Sociedade de Socorro, o Coronel de Elders, poderia utilizar. Que talvez aquela pessoa necessite de uma atenção especial, sabe? Que você acompanhar o progresso dela e ter isso registrado ajuda bastante. Então, eu quero lidar com esse tipo de pessoa, quero ter esse tipo de arquivo aqui. Vou criar aqui uma nova pasta, tá? O que eu faço? Mesma coisa, colchetes. E aqui eu vou colocar o número de membro dessa pessoa, tá? É melhor porque dentro do sistema da igreja tem pessoas com o mesmo nome, com o mesmo sobrenome. Então, se você coloca pelo número da identificação, dependendo do que você vai fazer, principalmente quando é alguma coisa meio grave, você vai utilizar o número de membro daquela pessoa. Então, aqui eu vou colocar fulano. Aí você cria aqui fora, tá certo? Então, aqui dentro você vai colocar os arquivos que você quiser colocar aqui dentro. Sejam ali imagens, alguns documentos escritos, anexos, seja como for, tá bom? Última coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar mais uma pasta. Eu deveria ter feito isso primeiro, peço perdão. Vou colocar aqui quórum de Elders, espaço, traço. Essa aqui é a conta do aventureiro, eu acho. Vou criar. Criei, belezinha. Vou selecionar todas essas pastas aqui e colocar aqui dentro. Tá? Fiz isso. O que eu faço agora? Botão direito. Compartilhar. Vem aqui e coloca o e-mail da estaca. E joinvillenorte@gmail.com. Tá certo? Vai aparecer aqui, é esse o e-mail. Show de bola. O ideal é que você coloque como editor, tá? Mas, tanto faz, na verdade. É só o melhor mesmo é que a gente tenha acesso a tudo que aquela organização está fazendo, tá certo? Para a gente conseguir medir ou até ter alguns arquivos que a gente possa reutilizar para as atividades da estaca, tá bom? Então aqui a gente clica em enviar e tá feito. Então aqui vai ficar bem organizadinho, tá bom? Se você quiser ainda ser mais estético, você pode clicar com o botão direito, vir aqui em organizar e colocar a corzinha que você quiser aqui, que na verdade não vai mudar absolutamente nada, tá bom? Mas só para ficar um pouco mais estético, se você quiser, tá certo? Então, essas foram algumas práticas e recomendações de como a gente pode utilizar os templates que a Estaca proporciona e também organizar o nosso acervo digital, tá? Tanto para aquilo que a gente está fazendo hoje, quanto para os futuros líderes que vierem entrar na unidade e não vão precisar sentar conosco ali umas 2 horas, dedicar um tempo maior a explicar como funciona e quais são os membros que precisam de mais atenção, né? Se a gente mantém esses registros, a gente vai poder zelar por essas pessoas de maneira melhor. Em Moroni, no capítulo 6, a gente lê a importância de se manter um registro, né? Para que aquelas pessoas elas possam ser nutridas, para que elas possam ser lembradas, que as pessoas possam ministrar elas. Então, quanto mais a gente magnifica o nosso chamado, se torna mais organizado, melhor é para os futuros líderes da igreja, tá certo?